Fala galera, boa noite, tudo bem? Estamos começando mais um enquadro aqui, é um projeto da Cocria com apoio da CUT e da Pipoca. Hoje vamos falar de preparação de elenco com o José de Campos. Acho que vai ser um papo super legal. É, Vou botar aqui na tela aquele desconto do Beira que o Chiquinho falou que eu podia dar hoje de novo. Então toma aí, desconto do Beira, para quem quiser ligar lá no Beira, Asa Sul Norte, fala que tá vendo em quadra, 10% de desconto. Vamos lá chamar o Zé, falar de preparação de elenco? 3, 2, 1, Zé Zé na tela. E aí, Boa noite, José de boa Campo. noite, Paulinho. Tudo bem? Beleza. Tá boa a iluminação? Tá bom. Pô, Você fica bem iluminado. para, são seus olhos. Tudo bem, Zé? Tudo Pode tranquilo. chamar de Zé? Pode? Lógico. E aí, eu queria que se apresentasse um pouco, porque pelo que eu conheço é publicitário, roteirista, diretor, ator, preparador de elenco. O que mais? É só. Parou por aí? Publicitário é vida pregressa. Na verdade, eu não sou diretor, assim. Eu sou ator e preparador de atores, né? Aham. A direção nunca não me pegou, não. Nunca me pegou, não. Diretor de teatro, pô. Ah, diretor de teatro, sim, com certeza. Hum. Sou diretor de cinema. Diretor de cinema no Diretor de teatro. teatro. Me conta um pouco aí, como foi essa transição aí da publicidade para o cinema. Na verdade, a transição foi mais assim, da publicidade para o teatro, né? Tem muito tempo, assim, né? Era publicitário. Publicidade a gente tem uma vida muito corrida, né? Uma vida muito varar à noite, né? O tempo todo varando noite, não sei o que. Eu tive Você era o quê na publicidade? Você fazia o quê? fazia direção de arte, fazia arte final, essas coisas, tudo isso. Aí não era redator, não. Tem gente que acha que eu era redator, mas não era redator, não. Aí tive um staff, alguma coisa assim. Um amigo meu falou assim: pô, vai pro teatro, teatro é muito bom, vai ser bom para você. Teatro é uma coisa que trabalha esses estresses. Aí eu fui pro teatro, né? Já tinha lá meus 20 e poucos anos, né? Comecei até tarde, né? Porque antes Uhum. da universidade eu era desenhista também, né? Eu comecei carreira como desenhista. Aí fui pro teatro, gostei bastante, assim, né? Fui para uma escola de teatro aqui em Brasília. Gostei muito, gostei bastante, né? Do processo do teatro e foi muito bom também para minha saúde mental, assim, Qual foi a sabe? escola? Foi Companhia da Ilusão, fica lá na Asa Sul. Existe até hoje. Eu comecei lá, muita gente aqui em Brasília começou lá na Companhia da Ilusão. Aí eu gostei tanto do processo, falei, vou fazer uma faculdade de artes cênicas. Aí fiz o vestibular para a UNB, e fiz o curso de artes cênicas durante 4 anos, né? E o NB não é fácil, assim, o NB é bem pesado, assim, é um processo complicado, assim, né? E nos últimos 4 anos, né, fiz 3 anos, me formei em 3 anos e meio, na verdade, no NB, né? Eu adiantei um monte de matérias, aí terminei o curso. Logo quando eu terminei o curso, eu continuava sentindo falta de alguma coisa, né? Não sabia bem o que que era. Até que eu vi um outdoor, né, do curso de cinema do IESB. Falei assim, pô, vou fazer esse curso de cinema também. Aí fiz o curso de cinema e foi no curso de cinema que eu comecei a entender esse processo de preparação. Hum. Acabei dirigindo dois filmes na faculdade. Um foi o Milia e outro foi o Duplo, né? Os dois com roteiros meu. Eu escrevi o roteiro, né?
E já ali com os atores, eu tinha mais interesse em ficar com os atores, né? Batendo texto, preparando, entendendo os personagens, entendendo as cenas, entendendo as situações, do que as outras áreas, né? Eu não me preocupava com fotografia. Homilia, por exemplo, eu peguei dois atores, né? Que o filme inteirinho são dois atores, um padre e um presidiário, os dois atores dialogando. Esse filme foi até um pouco polêmico, assim, porque ele foi censurado na UNB-TV. Cheguei a fazer Oxe, lá uma matéria, depois que eles viram o filme. E o filme não tinha nada demais, assim, era tudo muito subjetivo, assim, sabe? O lance é que era um padre e um presidiário, né? A história girava em torno da relação dos dois. Aí eu cheguei assim e falei, eu peguei dois câmeras, né? Eu falei assim, ó, você filma ele, o padre, e você filma o presidiário, né? Câmeras cruzadas assim. A ideia é um não encontrar, não filmar o outro, né? Não tinha noção de continuidade, não tinha muita noção ainda de, de eixo, essas coisas. Só que acabou dando muito certo, assim. Ficou um filme de câmera livre, assim, muito interessante, né? Câmera na mão, muito interessante, né? Eram dois caras muito bacanas da época, né? Um não tá mais nem no Brasil. Aí filmei esse filme, passou em vários, foi selecionado em vários festivais, foi muito bacana. Esse filme foi interessante para mim justamente por causa disso, assim, para eu entender, eu ainda não entendi ainda essa coisa da preparação de atores, de como é que era isso, não sei o quê. Mas eu entendia que eu gostava muito de ficar assim com os atores, né? De entender, de dirigir para mim era isso. no curso de artes cênicas não passa por isso. Eles não falam disso. Não, é engraçado que agora tem mudado, né? Mas eu sou de uma geração que só existia faculdade de teatro. Não existia faculdade de cinema. Assim. O ator não se formava para ser um ator de cinema, um ator de novela, um ator de qualquer outra mídia, né? Então era muita faculdade de teatro. E na faculdade de teatro a gente aprende muitas técnicas, tem muitas propostas assim de trabalho, né? Mas não tem, não tinha essa coisa de treinar o ator para fazer um filme, por exemplo. Né? Até Uhum. hoje é meio complicado aqui em Brasília. Até hoje a gente tem essa problemática, né? Essa coisa, esse medo, essa angústia que muitos atores têm, atrizes têm em relação à câmera, né? É uma coisa ainda muito opressiva para muitos atores, assim, né? E uma coisa que eu falo quando eu tô. As pessoas falam muito, né? Pô, tem que aprender a atuar para a câmera. É uma coisa que eu falo muito. Não, você não tem que aprender a atuar para a câmera. Assim, se você atuar para a câmera, você está triangulando. O que é feito no teatro, né? O que os atores fazem Uhum. no teatro. Assim, eu estou jogando com outro ator aqui, ou com outra atriz aqui, mas eu estou jogando toda a informação lá para a plateia. E esse processo de triangulação do ator, que ele vem do teatro, isso é muito constante. Mas isso tem a ver com falta da experiência. Aqui em Brasília tem um mercado, existe um mercado, mas não é um mercado muito grande que te dê oportunidade de você estar o tempo todo se aperfeiçoando. Tudo é prática, tudo é aprendizado, tudo é estudo. Então, E assim, né? vai, continua, pode falar. Então, assim, aí basicamente foi isso. Eu fui caminhando para a preparação de atores. Comecei a fazer um monte de preparação de atores, filmes de faculdade, me chamavam muito para fazer. Teve uma época que eu estava em. Eu cheguei a estar em 6 filmes no Festival de Cinema, assim, num ano, né? Que era muitos filmes que fazia, né? E é engraçado, assim, que por mais que tivesse uma dificuldade, filme acadêmico, você sabe como é que é, né? Todo Uhum. trabalho tem uma dificuldade, né? Tendo dinheiro ou não, é muito dificultoso fazer cinema no Brasil, assim, né? Só que eu optei por pegar essas dificuldades e transformar em aprendizado. Então tem filmes assim que era muito pobre assim em termos de dinheiro assim, né? Só que eu aprendi muito assim com esses filmes.
Até o dia que eu fui trabalhar no meu primeiro longa-metragem, né? Que foi Faroeste Caboclo. Na época eu não fiz preparação de elenco para Faroeste Caboclo. Eu estava na produção de elenco, na verdade, estava com minha amiga Eriquinha, Érica Pessan, beijão. E aí foi quando eu comecei a entender o que é isso de um longa-metragem, né? Como é que é o processo de um longa-metragem, com dinheiro, tem dinheiro, não sei o quê. Então eu vou aprendendo. Todo o processo que eu trabalho, eu tenho essa coisa de ir aprendendo com os processos. Eu não tenho muito esse. Eu não, assim, é claro que a gente acerta, a gente erra, isso é da vida, né? Mas eu tenho uma coisa comigo assim que o erro é um excelente professor, assim, sabe? A falha é um excelente professor, né? Se bem que também que a gente está falando de um lugar muito subjetivo, né? Uma coisa muito subjetiva, né? Em relação a uma boa atuação. O que é uma boa atuação, assim, sabe? Eu tenho os meus parâmetros, conheço pessoas que têm outros parâmetros, né, do que é uma boa atuação, mas basicamente é isso. E como é que você trabalha, Zé? Ah, Como é que é? Eu sei que você não gosta dessa palavra método, mas qual que é a sua proposta? Como é que você trabalha mesmo? É assim, aí eu queria que você falasse um pouco também das suas referências que sustentam esse teu jeito de trabalhar, das suas opções. eu não tenho, na verdade, eu não tenho problema com o método. Aliás, com métodos, né? São N métodos, são vários métodos, né? Só que eu acredito que cada ator ele é uma singularidade, ele é uma digital, ele é único. Eu não acredito num método que sirva para todos os atores. Então eu estou sempre no lugar, junto com o ator e com o diretor, da investigação. Isso eu acredito muito, né? Na investigação. Investigar o. Por exemplo, eu estou trabalhando com um ator que vem de uma escola. Ele aprendeu daquele jeito. Estou trabalhando com uma atriz que vem de outra escola. Ela aprendeu de outra forma, não sei o quê. E uma das funções do preparador é dar uma unidade de atuação, né? Dar uma unidade ali na atuação, para não estar cada ator atirando para uma linguagem diferente. Uma coisa muito, muito importante, assim, que eu costumo falar, é que é imprescindível você saber a linguagem e o tom do filme que você quer fazer, sabe? Isso ajuda muito, assim, muito, 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 muito. E aí troca com o diretor. Sempre, sempre troca de. O preparador não decide nada. Ele contribui, né? Como eu acredito muito no processo de equipe, né? Por exemplo, eu tenho uma ideia, vou fazer um filme, eu tenho uma ideia. Eu não vou chamar profissionais para executar a minha ideia. Eu vou chamar profissionais para contribuir na minha ideia. Eu acredito muito nisso. E o preparador, como todo profissional do cinema, é um cara que também contribui, troca ideia com o diretor. Tem diretores que são muito bacanas, assim, de trocar ideia, são muito abertos, assim, sabe? De diálogo. Você não fica naquela coisa de bater de frente, né? Tem um diálogo, pô, isso aqui é legal, Zé. Não, isso aqui não é tão legal, não tem milindros, assim, sabe? E isso é muito bacana, quando rola essa sintonia. Aliás, quando rola essa sintonia em todas as equipes no cinema, é maravilhoso, né? Eu costumo dizer que fazer um filme, assim, por pior que seja o filme, você fez um milagre. Quem já foi num set de cinema sabe que é uma torre de Babel. Você pega ali a direção que fala uma língua, você pega os atores que falam outra língua, geralmente são mais sensíveis, você pega a técnica que fala outra língua, você pega a fotografia que fala outra língua. Então é meio que uma torre de Babel, né? Cada um fala uma língua diferente, e todo mundo está afim de fazer aquele filme. Agora, quando as equipes entram num processo de achar que cada equipe tem que ser melhor que a outra, numa coisa de disputa dentro de um próprio filme, do mesmo filme, isso pode ser uma coisa bem, bem complicada. Assim. Eu acho que quando a equipe dialoga bacana, no mínimo você vai ter um processo bacana. No É mínimo. complicado. Talvez isso não defina um filme bom, mas isso define um processo bacana. Sabe? Ah, Porque mas aí eu quero entender um pouco do seu dia a dia ali. Tipo, o diretor chegou,
tá aqui a atriz, essa aqui é a protagonista do filme, esse aqui é o preparador de elenco, José de Campos. E aí? Tá. Como é que você começa a calibrar o teu dia a dia ali? Se, enfim, é uma coisa mais de conversa na conversa, você pede para ela fazer algumas coisas. Eu quero entrar aí. Tipo, Sim, vou te dar dois exemplos. O primeiro exemplo é quando eu entro no filme, já no início, né, e antes das escolhas dos atores, e o diretor ou a diretora me chamam para participar do casting, né? Não tenho, isso é muito claro na minha cabeça, eu não tenho poder de escolha no casting, e não quero ter esse poder de escolha, mas eu quero ter um poder de diálogo, pelo menos, assim, sabe? Eu acho que a minha experiência e o meu olhar mais sensível e técnico, eu acho que pode contribuir bastante na escolha dos atores e das atrizes, assim, sabe? A não ser que o diretor esteja muito focado naquele ator, naquela atriz, não sei o quê. Então, esse é o primeiro passo. Eu estou participando do filme, estou ali participando do cast, não sei o quê, escolheu. Uma coisa que, assim, que eu acho importante falar, isso é muito, muito importante. Mas ó, tudo que eu falo, assim, eu falo com muita força, muita verdade, mas eu estou o tempo todo mudando. Hoje eu vi reaprendendo, reaprendendo. o tempo todo. Mas uma coisa que eu acredito muito, 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 muito mesmo, é no poder do casting. Eu acho que deveria ter prêmio para casting, saca? Casting. Primeiro que casting é uma coisa maravilhosa. Você pega ali, lê o roteiro, você vê os personagens não existem, eles estão só no papel. Você tem que imaginar o personagem na sua cabeça, não sei o quê. Mas ele existe lá no papel, existe na literatura, né? E você acha o ator ou a atriz adequado para aquele personagem. E isso é mágica, é ciência. Você está juntando ali duas almas, a alma do ator com a alma do personagem. Então, assim, beijão para minha amiga Dani, lá da Guinada, espero que esteja vendo, meu bebê agora. O que eu sei que Então, está aqui é Sadek, Joana e Renatinha. que bom. Então eu acho que deveria ter um prêmio para cast, assim. Isso é fundamental, fundamental. Aí tá, esse é um processo. E tem um outro processo que é eu não participei do cast. Os atores, né, chegam para uma decisão, são os atores do filme, não sei o quê. Né? Então eu tenho que entender esses atores, eu acho muito importante eu entender esses atores, né? Não adianta muito eu perguntar como é que são os atores, como é que não são os atores. Esse mapa, esse entendimento eu tenho que fazer. Isso é no diálogo, isso é na conversa. Você Uma sai para coisa. tomar um café, sai para almoçar. Não, não. Já na preparação mesmo, já na Uhum. preparação. Eu não começo a preparação não começa o tipo de preparação que eu faço, que é todo focado na investigação, ele começa no diálogo mesmo, né? Na conversa, tentar entender de qual escola veio, tentar entender quais são as técnicas que já trabalhou, quais os filmes, tudo isso. Eu não vou, o meu processo não é dificultar para os atores, é facilitar. Aliás, uma coisa muito importante que eu queria falar sobre isso é o seguinte: o Brasil é um país colonizado. E recentemente, de um tempo para cá, a gente pensa muito como americano. Muito, muito como americano. Só que a gente pensa no consumo de comprar as coisas americanas, mas não pensa como americano em alguns sentidos. Né? E uma das coisas é que vende-se a ideia de que nos Estados Unidos não tem preparador de elenco. Vende-se a ideia que os atores americanos, aqueles grandes atores, aquelas grandes atrizes americanas, eles chegam no set, fazem aquela cena maravilhosa, pá, epifania, não sei o quê, acabou, vai embora. E não é. Lá eles têm muitos preparadores. É claro que eles não usam o termo, mas lá tem uma pessoa para ajudar a bater texto, tem uma pessoa para ajudar a decorar texto, tem uma pessoa para trabalhar o vocal do ator, da atriz. Aqui no Brasil, a gente tem uma figura só do preparador. E ainda sofre muito preconceito, assim, sabe? Eu acho que talvez
seja o profissional do cinema mais esquecido, assim, né? Mais invisível, na verdade. Não é que é esquecido, é invisível. E não é ruim ser invisível, não é ruim, assim, não é ruim. Esse lugar da invisibilidade do preparador não é ruim. Assim, eu achei o meu lugar da minha vaidade nessa área. Assim, por exemplo, assim, eu me sinto bem, me sinto muito envaidecido quando eu ajudo o processo do ator, da atriz, começou aqui, subiu, subiu e foi para cá. Isso é muito bacana. Isso é muito bacana, sabe? Não tem prêmio, não existe prêmio para preparador. Dificilmente um ator lembra de agradecer o preparador, isso é muito raro, assim, sabe? Falar nisso, o Wellington Abreu, meu amigo, está sempre aí lembrando aí Do dos Zé. nossos assuntos. O Wellington é um cara bacana, o Wellington é um cara que lembra, está o tempo todo lembrando, isso é bacana. Mas assim, eu não estou nesse lugar, mesmo sabendo que é uma profissão quase invisível, eu não estou pela vaidade. Não estou. Eu descobri um outro lugar do meu prazer na preparação de atores, assim, sabe? E é uma coisa meio de técnico mesmo, de ajudar. E quando o ator, a atriz chega lá e faz uma puta cena, assim, isso é muito gratificante. Isso é muito, 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 muito gratificante. Mas me diz aí, como é que é? Você falou que, beleza, começa a investigação no diálogo e tal, e aí depois parte para exercícios? É isso. Não parte para exercícios, não no meu processo. Então, tem ali, a gente vai entender. Existe uma coisa chamada, que isso vem do teatro, chamada trabalho de mesa. Hum, Então, eu meio que levei esse processo do trabalho de mesa para o cinema. E o que é o trabalho de mesa? Assim, nada mais é do que você entender a história intelectualmente, né? Ainda não tem sentimento, ainda não tem emoção, não vamos entrar na emoção. Vamos entender isso aqui intelectualmente. Vamos entender esse universo. Que história é essa que a gente está contando? Vamos entender quem são esses personagens. Tudo intelectualmente, né? Não tem ainda a parte emocional, né? A parte emocional vem depois, né? Vem depois. É... Então a gente senta, eu sento com os atores, a gente faz leituras do roteiro, e eu o tempo todo pegando feedbacks do diretor, para onde é que vai, para onde é que não vai, o que ele pensa. Às vezes eu até filmo algumas cenas que a gente levanta e manda para a direção, para o diretor ver, para a diretora ver. Mas assim, a minha primeira parte é só intelectual, né? Um processo muito intelectual, né? E, e a gente tem aqui no Brasil atores e atrizes inteligentíssimos, assim, que eu acho que às vezes até abdicam dessa inteligência que eles têm muito pro passional, né? Cada um tem seu processo de atuação, eu tenho o meu processo de atuação, eu sei para onde eu vou quando eu estou atuando, né? Cada um sabe para onde vai quando está atuando também. Mas assim, muitos atores, por falta de experiência, acham que toda cena tem que ser pá, aquela cena, não sei o quê. E às vezes a cena ali é só tomar um copo d'água. E não tem mais do que isso, assim. Isso tem que ser muito, muito entendido, né? Outra Será que coisa isso que é vem um pouco da nossa herança cultural aí, das novelas e da dramaturgia aí da telenovela? eu não sei, eu acho que é uma coisa mais de provação mesmo, né? De provar, olha como eu sou um puta ator, olha como eu sou uma puta atriz. Às vezes eu vejo isso no teatro e eu acho muito feio, assim, eu chamo de ator pavão, né? Quando ele está num lugarzinho ali que é muito claro que ele está tentando mostrar, olha como eu sou foda, olha como eu Entendi. sou foda. Eu perguntei mais é porque eu fui escrever um roteiro em Cuba e o professor me chamou para conversar e ele falou: Você assiste muita novela no Brasil? Aí eu falei: Assisto, assim, hoje em dia não, mas eu assisti minha vida inteira. Ele falou: Pô, a sua personagem chora demais, velho. Ô, como chora essa Rita? Eu tenho que parar de assistir novela. A novela é uma linguagem, assim, eu não costumo
diminuir nada. Assim. Para mim, tudo é trabalho, tudo é muito bacana. É claro que existe novela boa, existe novela ruim. E entendo o que você está falando, entendo essa fala do seu professor lá de Cuba. Mas eu acho que também muitas vezes eu vejo muitos filmes que é intencional ter essa linguagem mais de novela assim para pegar um público maior assim, sabe? Uhum. E assim, e a gente não pode esquecer que existe o melodrama. O melodrama é uma linguagem maravilhosa assim. Um melodrama assumido é maravilhoso. E não é fácil fazer melodrama, assim, não é uma coisa fácil, não é um lugar fácil, assim, sabe? Não é? E tá, É, eu vou continuar te cutucando aqui ó, no teu como processo. Tá, e aí você saiu da parte intelectual e aí vai para emocional. sim, aí a gente vai para os processos de tentar entender cenas e até tentar entender qual tipo de emoção. Eu gosto muito do termo motivação, né? Geralmente quando você toda cena que você faz, qualquer cena que você faz, o personagem tem que ter uma motivação. Só existe um personagem na dramaturgia que não tem motivação nenhuma, que não tem objetivo nenhum, que é o defunto. Que é considerado um personagem. É o único que não tem motivação nem objetivo. Então, eu acho muito importante a gente entender as motivações para as emoções virem a partir desse entendimento, sabe? Porque se você for buscar emoção pela emoção, achar que não sei o quê, aí corre o risco de errar no tom, errar no tom da cena, corre o risco de ir para uma coisa muito dramalhão, saca? Tudo isso é muito minucioso, assim, é como se você estivesse montando um quebra-cabeça, né? Aí entendemos intelectualmente a cena, conversamos, trocamos ideias, não sei o quê, vamos tentar levantar essa cena. Não se levantam todas as cenas, é importante falar isso, assim, se levanta algumas cenas e às vezes a gente fica muito tempo na mesma cena. Às E vezes você fica muito quem tempo levanta aqui. essas cenas? É o diretor ou você? Como é que é? Quem levanta essas cenas? É o diretor ou é você? Isso depende. Por exemplo, quando o diretor está acompanhando, e eu acho muito legal que o diretor acompanhe, não tem como acompanhar todo o processo de preparação. Mas assim, quando o diretor está acompanhando, ele fala, pô, vamos levantar essa cena aqui, vamos ver essa cena aqui, vamos ver como é que está essa cena aqui. Quando ele não está, assim, a gente escolhe ali, geralmente eu escolho cenas que tenham mais dificuldades, tanto técnicas quanto emocionais, logística. Agora, assim, é bom entender também que a gente não marca a cena para chegar na hora lá como teatro ser filmado do jeito que foi marcado, entende? Na verdade, a gente entendeu muita coisa ali através até mesmo do olhar do diretor, entendemos muita coisa, não sei o quê, mas chega na hora de filmar, tem o que eu chamo do fator cenário, né? O set de filmagem, né? Isso é muito importante. Às vezes você passa ali 10 vezes a cena ali numa sala, você tem uma cadeira, uma mesa, não sei o quê, e isso funciona para a gente. Só que na hora de fazer lá, na hora de fazer, você vai estar lá na locação, você vai estar no set de filmagem, né? E na locação você vai jogar com um elemento que a gente não tinha lá na sala de ensaio. E isso é muito bom para o ator, assim, sabe? Ter mais esse elemento para jogo, assim, que é a locação, sabe? Aí basicamente é isso. Mais E- alguma coisa desse processo? Não, é só te perguntar o seguinte. E aí, você consegue, lógico que você consegue, que é seu ofício. Percebe quando o ator que você pegou, ele chega lá. Ele, você vê claramente como ele entrou no processo e como ele saiu. Assim, por mais que eu tenha essa noção, a decisão é sempre do diretor, né? A gente é importante falar isso porque eu vejo muito. Toda vez que você escolhe um ator, uma atriz para o filme,
você está escolhendo o ator que tem seu ônus e bônus. É importante o diretor saber disso. Né? Tem ator que é mais complicado, que é mais difícil, que é mais estrela, não sei o quê. Tem ator que é mais humilde, né? Então a gente tem que lidar com isso. Não adianta ficar chateado, é um fator que a gente tem que lidar com isso. Então esse é o processo que eu diria que seria o processo mais difícil, assim, né? De entender a personalidade desse ator ou dessa atriz. Uhum. Entendendo a personalidade desse ator, dessa atriz, a gente começa a fazer o trabalho, entender a escuta do ator, a escuta da atriz, assim, isso é muito importante. Já trabalhei com atores estou pronto, é isso, acabou, assim, não sei o quê. E é uma pena, assim, porque participar da preparação é um processo de generosidade, assim. Às vezes o ator pode até estar pronto, a atriz pode até estar pronto, é muito difícil, né? Mas assim, vamos supor que estejam prontos, não sei o quê. Mas o outro ator ali, outra atriz ali que eles vão jogar, precisam dessa segurança, né? E eu conheço muitos atores aqui em Brasília que precisam dessa segurança, desse entendimento do que é o personagem, do que é o, do que é o, do que se trata a história, né? Isso é muito importante. E, e quando você percebe que o ator não chega lá, não vai chegar. E aí? Isso é uma Além, situação, além de avisar o diretor, isso é uma é mais situação importante. delicada e já aconteceu, já aconteceu. E não existe isso de que o preparador faz milagre, não sei o que. Às vezes aconteceu um erro ali no cast, uma situação, N situações assim, né? Agora, cada situação é resolvida de uma forma diferente, né? Às vezes corta uma fala aqui, corta uma outra fala ali. Às vezes já aconteceu até de na edição resolver esse problema na edição. Aí eu volto naquele lance que eu te falei lá atrás, assim, casting, casting é uma coisa muito importante. Muito, muito importante. Muito, muito, muito. Né? Eu acho que se você fizer um bom casting, acho que está com 50% do seu filme resolvido, assim, sabe? Mas 50%. o casting que você vai trabalhar É. é normalmente o elenco principal e o secundário é o principal. Como é que é normalmente que o preparador de elenco toca, assim, de... Isso depende, depende muito, assim. Por exemplo, lá quando eu comecei lá atrás, quando eu comecei, que eu te falei que eu trabalhei no Faroeste Caboclo, logo a seguir eu tive a oportunidade de trabalhar num filme lá da Assassine, é, chamado Outro Lado do Paraíso. E lá eu conheci um preparador de ator de São Paulo, que estava precisando do assistente, chama Luiz Mário Vicente, que é um grande preparador lá de atores de São Paulo. É um mestre, assim, um cara que me ensinou muito, que me ajudou muito lá no início, lá atrás. E eu fui assistente dele. E nesse processo de ser assistente dele, eu pude aprender muito, né? Muito, bastante. Estou falando de uma época que eu estava começando, não sei o quê. E recentemente a gente voltou a se encontrar agora no Rio de Janeiro. Ele foi chamado para fazer para fazer a preparação de um comercial do WhatsApp, né? Muito bacana, por sinal. E ele precisou de um do assistente carnaval, né? Do carnaval lindo. do carnaval. Ele estava precisando, novamente, ele precisou de um assistente e me contactou. Estava lá no Rio de Janeiro na época, não sei o quê. E a gente meio que dividiu não, dividiu-se assim, ele ficaria com o elenco principal, trabalhando o elenco principal, que é do filme, né? E eu ficaria trabalhando o elenco secundário, né? E foi um processo maravilhoso, assim, foi um processo muito, muito interessante. Geralmente, nos filmes que eu tenho feito, eu pego o elenco principal e o secundário, né? Uhum. Às vezes chega uma situação ali de que é um elenco de apoio que tem duas falas, uma fala, alguma coisa assim. Eu falei, não, no set resolve, tranquilo, né? Claro que eu converso com o ator, com a atriz, para tentar entender o potencial, né? Porque às vezes chega lá e não acontece. Mas não é uma conta exata, não, viu? Imagino. Ó, a Não. Ana Carol falou Zé Bonitão, a Naná tá aqui também, Beijão, Eriquinha.
Luiz Mário Vicente, tá na Tá aí? área. Beijão, meu mestre. Lindo, lindo, todo mundo falando aqui. E já que você falou no outro lado do paraíso, você já teve alguns trabalhos com o elenco Mirim, né? Preparando elenco Mirim. Sim. O Como é outro lado, que é isso? Como é que é isso comparado com um trabalho com um elenco adulto, assim? Onde é que a coisa acontece ou não acontece ou é... isso assim, trabalhar com criança é sempre muito mais delicado, assim, né? É, a criança ela tem ela está num lugar ainda de necessitar, de precisar de muito reforço positivo. Então, você não pode ali, em algum momento, falar alguma coisa que deixe a criança se sentindo derrotado, não conseguindo, não sei o quê. Mas é um trabalho gratificante, é um trabalho muito prazeroso. É mais difícil, é. Agora, vou te falar uma coisa, sinceramente. Eu já trabalhei com criança que tem uma idade emocional de um adulto. E já trabalhei com adulto que tem idade emocional de uma criança. Sabe? Então tem todos esses processos aí também, assim, é entender. Já trabalhei com atores globais. Não, desculpa, não queria falar isso. Saiu, foi mal. Mas já trabalhei com alguns atores que têm um mestrado, não sei o quê, que tem uma idade emocional muito baixa. Muito baixa mesmo, assim. A sensação que você tem é que você está lidando com uma criança, né? E geralmente um pouco birrenta, assim, né? É, Mas mas a tem gente pai, né? Tem questão de pai, tem questão de horário, tem questão de... tem todas essas questões aí. Tem as mães dos atores mirins, né? Você acaba virando uma babazinha, assim, ou não? Cara, é, eu não Um considero amigo, ou um amigo. um amigo, eu considero um amigo, assim, sabe? Porque geralmente mãe de atriz mirim, elas carregam muito sonho, né? Às vezes até mais sonho do que a própria criança, né? Então, assim, tem que ser muito dialogado. E eu acabo ficando muito amigo, assim, também, né? Dos pais, das atrizes, dos atores mirins, assim. Eu acabo ficando muito amigo, assim. E, Fofinho, fofinho. é, E qual que você prefere? Ator ou não ator? Depende, vai falar depende. eu prefiro ator. Eu prefiro ator, assim. Assim, eu vou falar uma coisa aqui. Porque o filme que tem o maior, que teve a maior repercussão no mundo, que até hoje é um marco do cinema brasileiro, é Cidade de Deus. Sim, sim, sim. Na verdade, o profissional da preparação de elenco, preparação de atores, surgiu no Pichote, né? A Lei do Mais Fraco, com a Fátima Toledo. E ela cuidou dos não atores, né? Que tinha Sandra Brea, não, como é que é o nome dela? Que faleceu. Tem aquela cena linda dela dando de mamar pro Pichote. Esqueci o nome dela agora. Então, assim, a figura do preparador de atores, preparador de elenco, ela surgiu para trabalhar não atores, né? Agora, por que que eu prefiro... É claro que são desafios completamente diferentes, mas por que que eu prefiro trabalhar com atores? Isso é por uma questão muito simples, assim, muito, muito simples. Nós somos uma classe. Nos Estados Unidos, você não vê alguém filmando com... É muito raro você ver alguém filmando, a não ser que seja um filme mais indie, não sei o quê. É muito difícil você ver alguém filmando com não ator. Então a gente tem que se entender muito como classe também, assim, sabe? E colocando muito não atores no filme, não sei o quê, no processo, está tirando muito trabalho de profissionais. Profissionais que estão no mercado, profissionais que estudam. É uma questão de reserva de mercado. Assim. Eu penso muito assim, né? Uma A coisa de preferência tá mais ligada a isso, né? tá mais ligada a isso. São desafios diferentes, né? Já trabalhei com não ator, já trabalhei com ator.
Criança geralmente assim está muito no lugar do não ator, né? Tem muito pouca experiência, muito pouca experiência. Eu acho Cidade de Deus um filme maravilhoso, assim, maravilhoso mesmo. Mas assim, hoje eu penso assim, pode ser que amanhã eu pense diferente. Uhum. Tem muito ator, e muito ator bom. Eu acho que tem muita gente ainda boa para ser descoberta, né? Profissionais para serem descobertos. Eu acho que... E quando eu falo assim, ator, assim, às vezes tá fazendo um curso de teatro, assim, tá fazendo ali o cursinho de teatro, começou criança fazendo teatro, alguma coisa assim, sabe? Não necessariamente ator com DRT. Se tiver DRT, bacana, assim, né? Mas não necessariamente. Mas, lutar pela E classe, né? tá certo, tá certíssimo. E você falou em Fátima Toledo aí. Você busca conhecer esses processos de outros preparadores de elenco? Você estuda Sim, isso? não só os processos, como os métodos, né? Fiz 2 cursos com ela, fiz 2 cursos com o Sérgio Pena. Eu acho assim, voltando lá atrás, o que a gente falou assim do método, né? São vários métodos, né? Luiz São Mário Vicente perguntando, uma pergunta, qual o seu método? É isso que eu ia falar agora. São vários métodos, né? Você tem vários métodos. A Fátima Toledo tem um, o Sérgio Pena tem um, não sei o quê. Se eu fosse falar qual é o meu método hoje, assim, sem querer pagar de arrogante, eu diria que o meu método hoje é essencialmente investigar. Investigar o que funciona para aqueles atores, o que não funciona, investigar o que o diretor quer, investigar o que o roteiro está pedindo. É tudo na base da investigação. Né? Esse seria o meu método. Mas é importante também a gente saber de vários métodos, é, justamente por causa disso. Eu não acredito num método fechado, assim, que funcione para todo mundo. A gente volta lá atrás no Stanislavski, né? Que é como se fosse o princípio de tudo nessa situação dos métodos, né? Onde tudo começou, basicamente no que se relaciona a método, né? Eu acho fundamental, assim, acho fundamental os atores lerem os livros do Konstantin Stanislavski, assim, sabe? Fundamental, assim, principalmente quando o ator está começando, né? E com o tempo também, no meu processo de preparação, eu incentivo muito os atores a se investigar. É fundamental o ator se investigar, né? Aí vem essa ideia assim, não, os atores têm que estar bem fisicamente, todo mundo tem que estar magro, tem que ter não sei o quê, o ator tem que se cuidar corporalmente, não sei o quê, tudo bem. Mas o cinema, ele precisa de vários tipos físicos. Precisa do velhinho, precisa do gordinho, precisa do magrinho, Uhum. vários tipos físicos, né? Então eu acho muito importante, muito mais importante o ator se entender fisicamente, ele entender, por exemplo, no meu caso, né, eu sou um pouco mais gordinho, eu entendo que eu tenho esse peso, eu entendo esse lugar, eu entendo como é que eu ando, eu entendo o meu espaço, né? Isso eu acho fundamental. Inclusive tem um exercício que eu costumo dar, que é o seguinte, eu levo os atores ali pro Conjunto Nacional e na hora do rush, ali fica muito cheio de gente, né? Eu falo assim, ó, você tem que andar do Conjunto Nacional até o Conic sem esbarrar em uma pessoa, né? E pô, sem esbarrar em uma pessoa, para entender o corpo, né? Entender a dimensão do corpo. Isso no teatro é muito importante. Entender, entender cenicamente o corpo, né? Como é que é esse processo de se entender. E nesse sentido, você pode ter o corpo que você tiver. Pode ser mais velho. É claro que uma preparação que a gente faz com um ator mais novo é diferente de uma preparação que a gente faz com um ator mais velho, né? E por uma série de circunstâncias. Não é só relacionado ao físico, né? Que eu já encontrei também, já trabalhei com atores bem velhos que têm um físico assim que você fala assim, eu não acredito. Saradão. Saradão, saradão. E aquelas estimulações, joga água no ator, passa frio, filha da puta.
isso tudo é uma questão. Chuta, mete a porrada nele. Isso tudo é uma questão. Existe isso, existe isso. Existe, existe. Assim, eu não trabalho nesse lugar. Mas existe, existe. Tapa na cara, cospe. Não tem. E é um lugar sempre muito polêmico, sempre muito polêmico. Eu não vou te dizer, eu seria incapaz de te falar assim, eu acho errado, não sei o quê. Não é uma questão de ser errado ou não. É uma questão de dialogar antes. Olha, você vai ter a preparação. É porque assim, você chega lá nos Estados Unidos, eu falo mais nos Estados Unidos porque o ator americano, não é que eu pague pau para os americanos, mas o ator americano ele não tem esse, ele não existe esse lugar da espera, né? Quando ele não está trabalhando, quando ele não está fazendo teatro, não está fazendo algum filme, ele tá fazendo cursos, ele está o tempo todo se Estudando. propondo a ativar. Aí você pega um ator americano ali, por exemplo, que vai fazer um filme que ele é um mariner, né? Ele passa ali assim, 6 meses treinando, pegando ferro para ficar mais musculoso, para ficar mais forte, não sei o quê, porque esse é o processo lá, assim, sabe? Então, assim, por exemplo, voltando a esse lugar do personagem, né, que é um militar, não sei o quê, geralmente o processo militar ele é mais duro, né? Ele tem essa coisa, eles trabalham muito com nesse lugar um pouco Do até da limite, humilhação, né? Do limite. do limite, não sei o quê, chegar sem o limite, não sei o quê. Se o ator, a atriz, se propõe assim, olha, é isso, a gente vai trabalhar assim, tudo bem para você, tudo bem, não tem problema nenhum, não vejo problema nenhum nisso, né? Mesmo porque às vezes você vai fazer um personagem que na hora da filmagem vai exigir de você esse grau de sofrimento, Uhum. esse lugar do sofrimento, assim, sabe? O que eu acho errado é não ter esse diálogo antes, não ter esse diálogo antes com os atores, assim, sabe? Porque você pega aquele filme Madame Satã, que Uhum. eu acho que Carinha o nome, Inu. hã? Carinha Inu, né? Mas qual é o nome do ator lá que faz Lázaro o Ramos. Lázaro Ramos? Vendo uma entrevista com o Lázaro Ramos, assim, ele contou o processo de preparação naquele filme. Foi uma coisa assim de louco, era 12 horas por dia, assim, sabe? Durante 6 dias por semana, durante 2 meses, 3 meses. Né? E é um trabalho muito intenso, muito intenso. Ele vivia para aquele filme. E o resultado está ali. Se aquele filme fosse um filme americano, fatalmente ele tinha ganhado o Oscar, saca? Uhum. Sim, é tudo muito. As variáveis definem tudo, né? Muito. A gente tem aqui 3 semanas para fazer a preparação, ou tem um mês para fazer a preparação. E tem os atores, muitas vezes já tem que negociar tempo com o ator, não sei o quê. Como os Estados Unidos têm muito dinheiro, eles compram o ator para ficar ali full time, né? Full Uhum. time, ele, preparação, ó, até a gente filmar, você pertence à produtora. Agora, é um mundo muito capitalista. O nosso mundo não é assim, né? Mas aí a gente tenta entender o tempo que a gente tem, o dinheiro que a gente tem, o tempo que o ator tem, é, a proposição de entrega que os atores vão ter para o filme. Isso é muito importante. Quando o ator se entrega, é muito bom, é muito bonito, isso é muito gratificante. É quando você pega um ator que se entrega. O ruim é quando você vê um ator que tá ali no ponto morto e é como se fosse mais um filme para ele, assim. Porque Uhum. todo o trabalho que eu pego, eu juro por Deus, assim, eu sempre tenho o mesmo tesão de como se fosse o meu primeiro trabalho, assim. E é sempre um desafio. E é sempre gostoso, assim. Uhum. Esse lugar, para mim, é super importante. Eu costumo mergulhar. Mergulhar mesmo, assim, sabe? E quando eu sinto que o ator, a atriz também mergulha no processo, eu acho maravilhoso. Volta a falar da sua pergunta, tapa na cara, essas coisas, não tenho problema nenhum com isso. Nenhum, 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 A, né? a E... Joana perguntou aqui, pimenta na boca? Ai, Joana, não me coloque em situações delicadas. Conta aí, filha. Isso é a piadinha da Joana.
Piadinha interna. Hã? Piadinha interna. Piada interna. Aí, normalmente você acompanha as filmagens, você prepara e vaza, e volta na dublagem, como é que é? Eu adoro quando o diretor me chama para ir pro set, assim. Eu acho sensacional, assim. Eu gosto muito de set, eu sou uma pessoa que ama set, adoro set. Mas tem trabalhos que eu não vou pro set, assim, né? O diretor não chama, não convida. Às vezes não tem o dinheiro para pagar e fica meio sem jeito. Não sei, tem muitas coisas, mas eu costumo ir bastante pro set. Costumo. Isso é uma coisa muito. Isso ajuda? Ajuda, ajuda, ajuda. Já. Você olhar no vídeo assiste ali, a Ah, atuação. não, se tem um lugar que eu não gosto é ali atrás do vídeo assiste. Não gosto, acho aquele lugar elite, não gosto daquele lugar. Eu gosto de estar sempre no meu cantinho, vendo o ator. Assim, o que acontece uma coisa assim, que isso tem a ver com a experiência, né? Às vezes você vê assim, já aconteceu muito isso. O ator chega para fazer o teste, não sei o quê, blá, blá, é, o diretor vai no teatro, assiste o ator, a atriz e gosta muito, né? Só que essa relação que ele está vendo ali é uma relação teatral. E ele adorou porque ele entrou no jogo teatral, né? Aí Uhum. vai ver no vídeo assiste, pô, não funcionou. Por que não funcionou no vídeo assiste se funciona aqui? Se funcionou aqui eu vendo ao vivo, né? Sem filmar, não sei o quê. Isso acontece. Uhum. Tem uma certa experiência. Quando eu estou vendo ao vivo aqui o ator, eu sei se vai estar funcionando no vídeo assiste ou não. Né? Aí não tá fora do tom, não está funcionando, não está rolando. Mas isso foi um processo de me autoeducar, educar minha sensibilidade para isso, Uhum. entende? E na Mas é um dublagem? hã? E na dublagem? Normalmente chama o preparador, não, né? Não, dublagem não. Dublagem geralmente Diretor. é o cara lá do som que dá uma dirigida. Mas assim, na dublagem não tem. Você está falando da dublagem mesmo, né? É, Tá- não funcionou uma cena, vai precisar dublar a fulaninha lá de novo. Não, não. Isso é muito raro, né? Isso é muito. Geralmente acontece quando dá uma situação de captação ali do Eu som. vou te falar que acontece direto, viu? Muito constante, é? Assim, não é muita coisa, não precisa dublar muito, mas Não é muito. às vezes um diazinho no estúdio para regravar umas 4, 5 cenas ali. Isso é mais difícil, mas eu nunca fui, não. Nunca. Já aconteceu de eu, como ator, ter que dublar a mim mesmo numa cena, mas eu, como preparador, nunca acompanhei esse processo da dublagem, não. Assim, acho que isso é uma coisa muito do diretor e do cara lá da dublagem, do profissional lá da dublagem. Aí Né? você falou que gosta de set, o que que você prefere? Preparar elenco ou atuar? Ih! Ah, meu Deus do céu. Essas perguntas, assim, são prazeres bem diferentes, assim. Mas né, São putz, prazeres diferentes, mas tem um que tem, ganha tem. do outro. É porque eu tô, tem época que eu tô muito na pilha, assim, de preparar, e tem época que eu tô muito na pilha de atuar, assim. Hoje eu tô, não sei se é porque, por causa do confinamento, Hum. na pilha de atuar, assim, sabe? Eu tô sentindo falta de atuar. Uhum. Até mesmo no teatro, assim, tem muito tempo que eu não piso no teatro. Não, a última peça que eu fiz, que foi Édipo Rei, Rei dos Bobos, é uma peça de rua, né? E eu tô sentindo muita falta de atuar, assim, muita falta mesmo, desse lugar da atuação, né? E você falou no confinamento, eu andei acompanhando aí que você estava fazendo um trabalho de preparação de elenco online. Fiz, fiz, foi o seguinte. Primeiro fala um pouco aí de como é que bateu esse negócio do confinamento para você, e já entra nesse lance aí de preparação online. Tá, Como funcionou, se funcionou, se não funcionou, se está funcionando. esse, como é que eu posso dizer? É,
O confinamento, assim, por exemplo, eu estou passando sozinho, não tenho família, eu estou em casa sozinho. A solidão, como eu vivo sozinho há milhões de anos, a solidão não é um problema para mim. Milhões de anos. Milhões de A solidão não é um problema para mim. O problema para mim está justamente nessa sensação de me sentir preso, né? E isso tem sido um problema para mim. Assim. Eu só saio para comprar comida e é muito angustiante. Assim. Às vezes eu saio para comprar comida e eu falo assim, não, eu vou esticar mais um pouquinho dentro do carro, né? Eu vou esticar mais um pouquinho, ficar rodando aqui mais um pouquinho. Fico rodando aqui na quadra mesmo, só para me sentir um pouco mais livre, assim, né? E recentemente está acontecendo uma série de editais, né? Esses editais, Emergenciais, né? esses editais para movimentar a classe artística. E eu fui acionado por uma atriz lá de São Paulo para preparar ela para um desses editais, né? E foi acionado também agora para um FAQ, né? Para preparar um piloto de uma websérie. Fui acionado para preparar 3 atores mirins também. A gente sabe, eu não tenho pacto com a mediocridade, assim. Aliás, é um lugar que eu tenho um pavor. A gente sabe que o processo, assim, eu não entendo perfeitamente essa linguagem, esse lugar como a gente está fazendo aqui, né? É, eu tenho um pouco de agonia disso. Eu preferia que a gente tivesse sentado num café e tomando café ao vivo e alguém filmando. Mas a gente vai aprendendo aos poucos, né? A gente não é topeira, a gente vai aprendendo aos poucos a entender esse processo. E foi muito gratificante os dois processos, assim, porque foi muito no processo do diálogo. Muito no processo do diálogo. E a proposta do diretor aqui de Brasília e a proposta da atriz lá, da atriz de São Paulo, contribuiu bastante para esse processo. Bastante, assim, sabe? Estava todo mundo com escuta muito aberta. Eu não sei como é que seria se eu tivesse pegado alguns atores mais difíceis, assim, sabe? Eu não sei como é que... Porque a gente tem que lidar com todo tipo de personalidade, né? E é Eu não via sei... Zoom? É via Zoom, via Skype? Não entendi? É via Zoom, via Skype? E Zoom. E é engraçado, porque o Zoom ele tem um tempo, né? Depois ele cai. Ele tem um tempo determinado, aí você tem que religar umas. A gente religava umas 3 vezes, assim, sabe? Uhum. 3, 4 vezes para a preparação continuar, para o processo continuar, né? Tive que instalar o Zoom, instalei esse programa aqui também. Uhum. Muito engraçado. E você consegue me dar uma referência aí de uma excelente atuação que você acha, tanto no âmbito nacional quanto no âmbito internacional? Eu. Ai, 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 ai. Eu acho Lázaro Ramos foda. Eu acho ele muito foda, principalmente no filme Madame Satã. Eu não sei se eu conseguiria te definir um puta ator, uma puta atriz. Tem muitas atrizes que eu gosto bastante, assim, eu gosto muito da Fernanda Torres, que é a filha Uhum. da Montenegro, que pra gente ela já tá é um concurso, né? Não Uhum. sei se valeria a pena colocar ela no... Eu gosto muito da Fernanda Torres, assim, eu acho ela tem um time, uma sacada muito boa, assim, sabe? Gosto muito do Lázaro Ramos, gosto do menino que fez Capitão Nascimento, Wagner Moura. Moura. O Wagner, assim, é engraçado, assim, o Wagner Moura ele fez uma novela e ele entregou um personagem sensacional, assim, que era um malandro que ele acaba se apaixonando por uma prostituta, né? Bebel, acho que é a Bebel na época, o nome da prostituta acho que era essa, assim. E a atriz é a... É Alice Braga. Não, não é Alice Braga. Não? Não, Não, Cidade Baixa, não?
Não, é uma novela. É uma Ah, novela. novela? Ah, É, que é Wagner Moura e a. Putz, É qual a Camila Pitanga. a Pitanga, ela mesma. E eles tinham um jogo sensacional, assim, os dois. Assim, o jogo dos dois era maravilhoso. Como professor, eu continuo vendo novela. É, é uma novela, tem umas novelas aí bacanas. Tá tão reprisando a da Carminha que é bem interessante, né? Então o Wagner Moura, assim, ele entregou eu acho isso muito raro, assim, os personagens bacanas, assim, na novela, assim, que você fala assim, caralho, velho, esse personagem não é chapado, ele tem camadas, né? Ele tem dimensões, assim. Eu gosto muito do Wagner Moura. É lógico que eu vou esquecer muitos aqui agora. E lá fora? Lá fora, Ai, gosto muito, e aí ia chover no meu olhado, assim, eu gosto muito da Meryl Streep. E eu gosto, apesar de. Eu tenho dificuldade com atores muito técnicos, e apesar desse ator ser muito técnico, a técnica dele não é aparente, assim, você não vê técnica, né? Anthony Hopkins, eu acho ele maravilhoso, assim, sabe? E eu conheci ele, ele era novo, assim, assisti filme com ele ainda é novo, e que ele explodiu mesmo foi no Hannibal, né? é. Naquele filme que ele fazia Silêncio dos Inocentes. Silêncio dos Inocentes. Ele explodiu naquele filme. Mas eu conheci ele num filme que ele era bem novo. Ele fazia papel de um ventríloco. Eu falei, cara, que ator maravilhoso, assim, sabe? Eu Uhum. acho ele muito bacana. É, e ele é muito técnico. Ele é muito técnico, né? E, e ele mesmo, ele tem uma coisa. Perguntam, uma vez vendo uma entrevista dele, né? Perguntaram para ele, né? Como é que ele conseguia chegar naquele grau de atuação, né? Que era sempre maravilhoso. Foi na época do Silêncio dos Inocentes. É. E ele chegou assim, ele é um cara muito tranquilo, muito calmo, pelo menos aparenta ser, né? E ele falou assim: eu faço uma cara neutra e tudo tá contando a história. Tudo tá contando. No cinema tá tudo contando a história pro personagem. No teatro é o ator que dá o close. O teatro a gente tem que se desdobrar para ter um Ah, entendimento, né? Ter uma relação de distância, ter uma relação do pacto com a plateia. A plateia tem que, olha, isso aqui é um casamento, não tem uma festa de casamento, não tem nada, tem uhum. lá o cara com a gravatinha borboleta e a mulher com o véuzinho na cabeça. Esse é o casamento. E você tem que acreditar que esse é um casamento. Isso é um pacto, né, da plateia com os atores. Mas no cinema tem tanta coisa assim. Isso é até uma coisa complicada para os atores, que eu falo muito para os atores, porque no teatro a gente faz tudo, né? A gente tem aquela coisa ali de a gente se desdobrar em quatro, cinco. Aí você vai para o cinema fazer um filme, tem uma pessoa que te veste, tem uma pessoa que te calça, tem uma pessoa que faz sua maquiagem, tem uma pessoa que faz seu cabelo, saca? Assim, velho, Uhum. cuidado pra não ficar mimado, porque o lugar não é esse, sabe? O maior problema. Às vezes é problemático, porque no teatro a gente aprende que não se faz teatro sozinho, né? Aí no É. cinema, como tem um monte de gente, um para maquiar, outro para vestir, outro para fazer o cabelo, não sei o quê. Aí começa a achar que é a última Coca-Cola do engradado, né? Antes E de se dar dois avisos aqui, eu queria só falar que o Nobu Cal também entrou aqui, falou que papo bom. Eu queria avisar que hoje saiu o FAQ, né? Regionalizado. saiu. O pessoal aí que tá aí, estava esperando, né, uma notícia da Secretaria de Cultura, hoje saiu o FAQ regionalizado. Entrar no site do FAQ lá, dar uma olhada no edital para ver se você consegue participar. E o outro aviso é que a série As Crias de Dulcina, onde o Zé, nosso José de Campos aqui, preparou o elenco, e a Renatinha, que está nos ouvindo, dirigiu alguns episódios e roteirizou. Beijo, Renato. Acho que vai estar esse sábado, né? É, Esse sábado na essa rede, no mesmo. pro Projeto Brasil de todas as telas, né? Na Rede E- Minas. Isso. Que é muito bacana, sério, muito É, bacana. O resultado ficou ótimo, assim, ótimo, né? Muito bacana. que bom. Zé, muito obrigado. Ah, já acabou? Passa rápido, né?
Pô, Papo é bom, papo passa aí. rápido. Qual é o próximo programa que vai passar depois? Depois a gente marca um café aí, quando acabar essa quarentena. Mas Tá queria te certo. agradecer aí por ter topado, por ter compartilhado com a gente um pouco aí da sua visão, dos seus processos. Eu tava muito nervoso, assim, né? Assim, pô, a primeira entrevista que eu vou dar nesse processo, sabe, sei lá quantas pessoas estão assistindo ou vão assistir depois. Mas, assim, por incrível que pareça, eu tava mais nervoso com a situação. Eu vou esquecer de falar isso. Eu podia ter falado isso. Cara, eu esqueci de falar isso. Assim, é muito importante falar isso. E eu não falei isso, né? Mas é o que é, né? Tinha um monte de pergunta para te fazer também. Mas a gente Porque vai se adaptando aqui no curso do Rio. A Renata está me corrigindo aqui. A Renata só dirigiu, ela não escreveu. Junto com o Caetano Cury. o Caetano Cury. Luiz Mário Vicente deu parabéns. Joana reclamou aqui que está acabando, mas. Não, Lezinho, brigadão, hein? eu tinha muita história de bastidores de set para contar, velho. Ah, tá bom. Nossa, tinha muita coisa boa para contar. Não vou Mas se comprometer a tanto. gente faz uma outra, uma parte, Ah, marca outra, vamos marcar outra, para ficar trocando ideia. marca outra, só para contar os causos. Tem milhões de causos e tudo relacionado a aprendizado, assim, sabe? Tudo são histórias você vai cair para trás, assim, né? Meu Deus do céu. De- mas tudo relacionado a aprendizado, assim, Então, né? rapidinho, antes de acabar, me fala aí um caso que deu muito trabalho e outro que foi uma surpresa maravilhosa que te levou lá no céu. Vai. Para finalizar, me conta dois casos aí. Tá, Um que foi um rabo de foguete e outro que foi uma grata surpresa que você falou, meu Deus. os dois últimos longas que eu trabalhei, é, um foi você estava lá na produção, do Cássio, né? Cássio lá em Minas, um abração pro Cássio. Nossa, o processo foi um dos processos mais bacanas que eu já tive na minha vida, assim, sabe? E não digo não é porque não teve dificuldade, que todo processo tem sua dificuldade, assim. Mas a equipe estava nessa vibe de caminhar todo mundo junto ali, estava todo mundo muito unido, né? E eu não sei se é porque estava toda a equipe, a gente passou, sei lá, um mês, né? Um mês numa cidadezinha pequena, filmando, Eu fiquei preparando. mais. Eu fiquei mais um pouquinho. Você foi antes, né? Você foi antes. E eu achei esse processo desse longa muito, muito bacana, assim, muito bacana. É, o outro, eu até ia citar esse outro, que foi um dos últimos filmes, mas eu lembrei que eu tive outros mais dificultosos, que foram os filmes de faculdade, assim, né? É, a gente se metia em muita roubada naqueles filmes de faculdade, todo mundo começando, aprendendo, né? Então teve, por exemplo, posso contar uma rapidinho ou já está fechado? Pode, conta. Que é um caso. Escapou bem. Foi pro lado da faculdade que não se compromete com porra nenhuma. Não, não, mas assim, não foi nem tirando da reta, não. É porque eu me lembrei mesmo que foi. Teve um filme lá na faculdade. Esse filme, para mim, abriu um mundo em relação ao que é personagem. E ali, olha que eu já era formado em arte cênica, não sei o quê. Teve um dia que a gente foi filmar lá em Taguatinga, a gente foi filmar num prostíbulo, né? Hum. Aí, né, foi um monte de aluno, né, não sei o quê. Uma equipe que tinha muitos homens na equipe, né? O cinema está melhorando agora, vai melhorar mais ainda, mas tinha muito homem, né, nessa equipe desse filme, não sei o quê. A gente ia filmar num prostíbulo, aí a gente ia filmar à tarde, né? Aí o dono do prostíbulo tinha deixado a chave do prostíbulo com uma prostituta uma prostituta que trabalhava lá. Uhum. Aí chegou lá, a equipe toda, homem cheio de equipamento, não sei o quê, batemos lá na porta, né? Eu ia fazer um mendigo, olha só, o meu personagem era um mendigo. Aí batemos lá na porta, aí a prostituta abriu a porta assim, né? E viu aquela quantidade enorme de homem, e ela regalou os olhos assim, mas arregalou os olhos de felicidade, assim, né? E ela era daquelas prostitutas que no prostíbulo tinha aquelas gaiolinhas que as mulheres ficam dançando na gaiola. Isso tem falando de muito tempo, não sei bem como é que é
como é que é hoje. Hum, E eu conto essa história assim, eu me emociono bastante, assim, porque essa moça, ela identificou, ela identificou quem era o líder ali, dos homens, não sei o quê. Aí chegou bem devagarzinho, bem de mansinho, chegou assim, conversou com eles. Você se importa que eu dance para vocês? Aí o diretor assustou, né? Não sabia o que dizer. Não, a gente não importa. A gente tinha que, o pessoal tinha que arrumar as coisas lá dentro, luz, essas coisas. Ela foi lá dentro, ela colocou a roupinha dela de dança, ela voltou, colocou a música e começou a dançar lá pra gente. Ali naquele momento, assim, eu tive uma. Isso, eu acho isso muito importante hoje em dia, principalmente em relação ao cinema. Assim. Não, o ator tem atriz que precisa daquela coisa, né, da vida pregressa do personagem, de onde ele vem, para onde ele vai, qual signo, essas coisas, não sei o quê. Ali eu percebi que o cinema é um recorte, não precisa daquilo. É aquele momento. Então, ela, ela assim, eu não entrei num processo de julgamento. Ah, ela é uma prostituta, teve uma vida difícil, teve uma coisa não sei o quê, ela é isso porque é isso, aquela coisa, né, de psicólogo, ah, ela é assim porque aconteceu isso na infância. Não teve um julgamento. Ela era o que ela era e era o que ela gostava de ser. Ela adorava ser aquilo. Ela não fez aquilo para pedir dinheiro. Ela não era um processo de pedir dinheiro, da gente pagar para ela dançar, não sei o quê. Ela quis dançar para a gente porque ela gostava de fazer aquilo. Isso uhum. para mim abriu um mundo assim em relação à criação de personagem, né? Abriu um mundo enorme assim. Essa é uma história muito bacana assim, que ela inclusive a história entrou até no meu TCC. No meu TCC foi muito bom ter feito esse filme assim, sabe? Que às Muito vezes nesse processo de ser ator, o preparador de atores ele tem que ter um distanciamento. Ele não pode julgar o personagem. E às vezes o ator fica julgando muito o personagem, né? Então, não é que não possa ter um personagem machista. Pode, existem personagens, existem pessoas machistas no mundo e o cinema retrata o cotidiano, não sei o quê. Mas você não pode transformar um personagem, um machista escroto, não sei o quê, você não pode transformar num cara agradável, bacana, gente boa, saca? Porque você vai estar passando um discurso muito escroto, uhum. principalmente nos dias atuais. Então, às vezes, o ator, né, a atriz, eles querem colocar os valores deles, né, nos personagens, e eu, como preparador, como estou de fora, eu falo assim, olha, esses são seus valores, assim. O personagem é um personagem escroto. Você não pode transformar esse personagem escroto, que a ideia tá toda escrita aqui pelo roteirista. Olha, ele é um machista escroto. Ele não é um machista gente boa, né? Uhum. Esse é o arquétipo do malandro, é outra coisa, é outro lugar, né? Então, assim, fechando, o lugar da preparação tem que ter esse distanciamento. Senão, se não tiver, começa a julgar. Né? Uhum. E o lugar do ator, da atriz, eles julgam, tem esse lugar de ficar julgando o personagem. Não, mas aquele tá muito escroto, eu não quero que ele seja. Ou tá muito feio o personagem, eu quero que ele seja mais bonito, não sei o quê. Né? E a gente fica tentando. Não é por aí. Você não pode julgar o personagem. Ele tem um propósito. Se ele é um personagem escroto, ele tem por que ser escroto. Saca? Não tente dar seus valores pro personagem. O personagem tem valores próprios. Né? Então são situações assim que só na base do diálogo para entender. Né? E não tem outro processo. Não existe outro processo. É muito no diálogo mesmo. É na conversa, no entendimento, no respeito. Quando eu falei lá atrás que um set de filmagem é uma torre de Babel, eu falo que existe uma linguagem que é inerente a todos os departamentos, que é a linguagem da educação. Né? Seja educado. Sim. Você pode até não concordar, pode até discutir uma coisa, os atritos acontecem justamente nas interseções, né? Essas interseções que eu digo assim, por exemplo, é, quem manda mais ali, o primeiro assistente ou o platô, né? Em alguns momentos entra um atrito ali, né? Tem que entender essas interseções, porque os atritos no set eles estão nas interseções, né? Eles estão nesses lugarzinhos, nessas fronteirinhas
né? Uhum. Que acaba Nesses dando. erros de ligação. Por aí. Desculpa, falei demais, foi mal. Não, foi lindo. Valeu, Zezé. Obrigadão. Pô, obrigado você. Obrigado quem assistiu. Obrigado para todo mundo aí que assistiu. E é isso. Obrigadão. Valeu, Valdinho. Beijo. Valeu, galera. Obrigado por ter Beijinho. assistido. Até a próxima. Intel. Valeu, Zezé. Tchau. Tchau, tchau. Valeu.